Que em 1977 a humanidade recebeu uma mensagem do espaço, mas ignorou. E se eu te dissesse que esse sinal ele tinha todas as características de uma transmissão inteligente? Mas cientistas tentaram por 48 horas provar o contrário. O telescópio que captou esse sinal foi misteriosamente destruído e transformado num campo de golfe. Você acharia isso tudo uma coincidência ou um acobertamento? 72 segundos foi o tempo que durou o sinal mais poderoso já captado vindo do espaço profundo. Tão forte que o astrônomo que o descobriu escreveu apenas uma palavra ao vê-lo: uou! Hoje você vai conhecer os fatos que a ciência não consegue explicar, as perguntas que ninguém quer fazer e as teorias que podem mudar tudo o que você pensa sobre estar sozinho no universo. Porque talvez, só talvez, alguém lá no universo já tentou nos avisar algo. Vamos começar pelo que a ciência oficial conta. Em 1959, dois físicos respeitados publicaram um artigo propondo buscar sinais de rádio de civilizações extraterrestres. Inocente, certo? Apenas curiosidade científica. Mas aqui está a primeira pergunta que ninguém faz. Por que justamente em 1959? O que estava acontecendo naquela época? Guerra Fria, corrida espacial, tensão nuclear. E de repente, cientistas decidem procurar vida extraterrestres usando radiotelescópios, que justamente era a mesma tecnologia usada para espionagem militar. Em 1960, Frank Drake fez a primeira busca oficial. Em 1973, a NASA, sim, ela mesma, financia um programa chamado SETI no radiotelescópio Big Air em Ohio. Agora pensa comigo, a NASA, uma agência governamental americana, decide financiar a busca por alienígenas durante a Guerra Fria. Você realmente acredita que era apenas ciência pura? Ou será que estavam procurando algo específico porque já sabiam que algo estava lá fora? O Big Air foi programado para monitorar uma frequência muito específica, 1420 MHz. A linha do hidrogênio, como chamam, a frequência natural do elemento mais abundante do universo. Se alienígenas quisessem se comunicar, eles usariam essa frequência. E sabe por quê? Porque todos os seres inteligentes a conheciam. Mas aqui, meus amigos, está um detalhe perturbador. Essa frequência ela é protegida internacionalmente. Nenhum país pode transmitir ela, nenhuma empresa e nenhum satélite. É uma janela totalmente limpa e reservada. E sabe para quê? Para escutar. Ou será esperar? Mas pensa bem aqui comigo. Você só protege uma frequência assim se está curioso ou porque está esperando uma chamada. No dia 15 de agosto de 1977, às 23 horas e 16 minutos, essa chamada chegou. E aqui estão os fatos incontestáveis. O Big Air capturou um sinal na frequência exata de 1400 MHz. Um sinal 30 vezes mais forte que qualquer ruído cósmico natural. Um sinal que seguiu o padrão perfeito para uma fonte fixa no espaço. Exatamente como uma transmissão internacional faria. Durou 72 segundos, depois foi um silêncio absoluto. A versão oficial diz que um voluntário chamado Jerry Heyman descobriu o sinal dias depois, ao analisar os dados impressos no papel. Ele ficou tão chocado que escreveu "uou" e circulou a sequência. Mas espera, vamos questionar essa narrativa. Um telescópio financiado pela NASA, procurando sinais alienígenas há anos, capta o sinal mais forte da história. E ninguém será que percebeu em tempo real? Um programa de bilhões de dólares com toda a tecnologia disponível na época, e você quer me dizer que não tinha ninguém monitorando em tempo real? Mas antes de continuarmos com esse assunto, meu povo, solta a vinheta, Teobaldo. A sequência registrada foi 6EQUJ5. Te dizem que isso não é uma mensagem, e sim uma medição de intensidade. Números e letras representando que o sinal ele era mais forte em cada momento. E o U era o máximo que o sistema conseguia medir.
Mas aqui está o mais estranho, o sinal ele formou uma curva perfeita. Subiu gradualmente, atingiu o pico absoluto e desceu na mesma proporção. E isso é exatamente o que você esperaria se uma fonte inteligente estivesse transmitindo um sinal de teste. Um pulso controlado, uma demonstração de que estamos aqui e sabemos moldar frequências. E tem mais, o Big Air, 2 receptores observando o mesmo ponto do céu com 3 minutos de diferença. Todas as fontes naturais conhecidas, galáxias, pulsares, quasares, aparecem nos 2 receptores. E o sinal WOW apareceu em apenas um. Isso significa que em 3 minutos o sinal foi ligado e desligado. Como se alguém tivesse apertado um botão, transmitido e depois parou. Se é que vocês me entendem. Fenômenos naturais não podem fazer isso, eles não podem apenas ligar um botão de on e off. Depois da descoberta de Jerry Amon, os outros pesquisadores voltaram ao mesmo ponto do céu dezenas de vezes. Usaram um dos telescópios mais poderosos do mundo e nada. Silêncio absoluto. Robert Gray, um pesquisador independente, dedicou anos da vida dele procurando esse sinal novamente. Tornou-se meio que obcecado e ele nunca encontrou nada. E a ciência diz: isso prova que foi um fenômeno aleatório. Mas aí, meus caros, eu te pergunto, e se isso tudo não foi aleatório? E se foi exatamente o que parecia? Uma transmissão única, direcionada e também intencional. Pensa aí em como funcionam as próprias transmissões de rádio. Você manda uma mensagem e espera uma resposta. Se não recebe, você insiste, desiste ou segue em frente. E se o sinal WOW for exatamente isso, uma tentativa de contato? Eles mandaram e esperaram e ninguém respondeu. Eles seguiram adiante e concluíram que não existe vida inteligente aqui. Ou será que também eles podem ter achado que nós não estávamos prontos? Nos últimos 48 anos, a comunidade científica fez tudo para explicar o sinal WOW de forma natural. Então vamos ver. Teoria 1, interferência terrestre, descartada. A frequência ela é protegida internacionalmente. Nenhuma fonte humana poderia transmitir ali. Teoria 2, satélites, descartada. Nenhum satélite estava na posição correta. Teoria 3, erro de computador, descartada. Reanálises modernas confirmam que o sinal ele era real. Teoria 4, cometas. Ela foi proposta em 2017 e rapidamente demolida. Cometas não produzem sinais dessa intensidade. Teoria 5, magnétores e nuvens de hidrogênio, que foi a mais recente em 2024. A ideia é que uma explosão de estrelas passou por uma nuvem e amplificou o sinal como uma lente cósmica. Parece plausível, né? Mas os próprios cientistas que procuravam essa teoria, eles admitiram: nossos resultados não resolvem o mistério WOW. Parece padrão, né? Toda vez que eles não conseguem explicar algo, eles buscam uma teoria para tentar explicar o que aconteceu. E a reanálise em 2025 piorou tudo. Eles descobriram que o sinal ele era 4 vezes mais forte do que se pensavam. Nenhuma nuvem de hidrogênio conhecida produziria isso. Nenhum fenômeno natural conhecido também não produz isso. O telescópio que possivelmente captou a primeira e até agora a única evidência de contato extraterrestre foi transformada em um campo de golfe em Delaware, em Ohio. E você chama isso de coincidência ou vocês acham que eles queriam garantir que aquele lugar nunca mais seria usado para escutar o universo? Em 2025, o astrofísico Avi Loeb, o famoso Avi Loeb, aquele que defende as teorias controversas, ele publicou algo bem interessante. Ele sugeriu uma possível conexão entre o sinal WOW e um objeto interestelar chamado Borisov. Em agosto de 1977, quando o sinal foi detectado, esse objeto estava numa posição muito próxima à origem do sinal do céu. A ciência diz que foi coincidência. Mas quantas coincidências são necessárias até você começar a ver um padrão? Um sinal perfeito, uma frequência perfeita e no momento perfeito vindo de uma direção onde estava um objeto interestelar e depois o telescópio
O que aconteceu? Foi destruído. Comenta aqui embaixo, você acha realmente que o sinal WOW foi uma coincidência? Ou será que alguém ou algo tentou fazer contato com a gente? Obrigada pela companhia de vocês, meus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal e eu espero vocês na próxima.